Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje a gente vai estar falando sobre o eletroímã, mas antes de tudo eu peço para você dar um joinha no nosso canal, se inscrever nele e assinar o sininho de notificações caso não tenha assinado ainda. Sem mais delongas, bora pro vídeo. O eletroímã ele é um assunto sobre uma aula da matéria de conversão eletromecânica em energia. É uma matéria bem ampla até, tem vários assuntos interessantes, é um mundo bem grande. E se você quer que eu fale mais sobre esse conteúdo, é só deixar nos comentários que eu vou estar falando um pouco mais, vou estar fazendo vídeos falando um pouco mais sobre essa matéria, né? Aqui esse vídeo aqui ele é só um vídeo mais complementar em relação a uma questão do QTPA e ele é bem rente, no caso essa questão, né? Então, se você quiser, tiver mais curiosidade, quiser que eu faça mais vídeos, é só deixar no comentário que eu acabo fazendo sobre em si a matéria de conversão eletromecânica em energia. O eletroímã, ele no caso é um ímã forjado pelo homem, né? Ele é um ímã manipulado. Aqui como exemplo a gente tem, no caso, uma quantidade de espiras enroladas em parafuso e essas espiras estão ligadas numa pilha. Essa pilha ela fornece corrente e através da corrente que é gerada aqui é criado o fluxo magnético. A gente até, porque muito tempo atrás até foi descoberto que existe uma relação sim entre o fluxo magnético e a corrente. Uma curiosidade sobre esse assunto é que um fio condutor, quando ele gera uma corrente, quando passa uma corrente no fio condutor, ele gera um campo magnético ao redor dele. Esse campo magnético, se ele estiver muito próximo a outro fio, a outro condutor, esse outro condutor, mesmo que não passe nada, mesmo que esse outro condutor que está junto dele, do lado dele, não esteja conduzindo, como o primeiro condutor está gerando o campo magnético, afeta o segundo condutor e através do segundo condutor gera corrente, entendeu? Gera corrente e tensão elétrica. Uma coisa bem interessante até é que a gente sempre é aconselhado a não usar o condutor do chuveiro junto com os outros condutores. Por quê? Porque o chuveiro ele gera muita potência, né? Quem consome mais energia na residência geralmente é o chuveiro. E por consumir uma potência grande, ele também consome uma corrente muito grande. Essa corrente que é conduzida no fio do chuveiro gera um campo magnético, que algumas vezes acaba até sendo um pouco considerável. Se esse campo magnético estiver num outro fio, num outro sistema, num outro circuito que tenha lâmpada e tomada, esse campo magnético ele acaba influenciando o outro fio, e nesse outro fio acaba passando uma determinada corrente, podendo prejudicar lâmpadas e aparelhos, né? Por isso que a gente até não recomenda usar o mesmo condutor do chuveiro na tomada, né? Se bem que é uma recomendação, né? Tem muita casa que coloca tudo junto mesmo. Mas aí é só uma observação, vamos continuar agora com o vídeo, né? O eletroímã ele tem umas vantagens. Ele tem um baixo custo na sua produção e com isso a maioria das máquinas de grande porte utilizam eletroímãs. Um exemplo dele, no caso, é o próprio motor de indução, né? A partir do momento que você aplica uma corrente nele, dentro dele ele cria um campo magnético e esse campo magnético faz com que o motor gire. Ele é fácil para controlar o campo produzido, ele é fácil de controlar e o fluxo magnético estará presente durante a passagem de corrente, ou seja, o campo magnético é fornecido e produzido através de corrente elétrica. Mesmo que o eletroímã aqueça, o magnetismo não é alterado pelo calor. Isso daqui é uma vantagem boa também, porque se você pega um ímã natural, e aquece ele, em determinada caloria que ele chegue, ele começa a perder as grandezas magnéticas. Já o eletroímã não, independente se ele está aquecido ou não, ele não perde essa grandeza magnética, porque ele só depende da corrente, ele não depende de uma força natural. E no caso, a vantagem também do eletromagnetismo é que as operações que a gente vai usar nele matematicamente, a maioria delas vai ser o método de Maxwell, né? Elas são feitas pelo método de Maxwell. Aqui a gente tem aqui um circuito magnético
ele está enrolado dentro de uma espira. Ele está enrolado numa espira, um canto dele, e essa espira está sendo acrescentada uma corrente, né, nesse condutor aqui. Quando é aplicada essa corrente, o material que é composto por esse retângulo, ele é um condutor e com isso ele cria um fluxo magnético. Esse fluxo magnético anda em todo o redor do material. Você pode ver que aqui ele tem um espaço aqui que a gente chama de entreferro, né? Que é um espaço invasivo, um oco. E mesmo tendo esse espaço aqui, o campo magnético ainda gira, ainda circula ao redor do nosso circuito magnético. Há uma coisa bem parecida mesmo entre o circuito elétrico e o magnético. Eles são bem idênticos, assim, e a maioria dos exercícios que a gente faz, a gente tem que transformar um com o outro, comparar um com o outro, né? E para isso a gente tem que levar as considerações das grandezas do circuito elétrico para o circuito magnético. Então a gente tem a densidade de corrente, que vai ser a densidade de fluxo magnético. A corrente vai ser o nosso fluxo magnético. A intensidade do campo elétrico vai ser a intensidade do campo magnético. A tensão, ou FEM, como a gente chama, é a força magnetomotriz, ou FMM. Condutividade é a permeabilidade. A resistência é a nossa relutância em magnético, né? Então, um se depara de igualzinho ao outro. Vamos ver ele aqui, ó. Aqui a gente tem, no caso, o nosso material, ele tem aqui a nossa quantidade de espira, o nosso condutor, e a corrente está sendo aplicada. Então ele tem aqui um fluxo magnético. O fluxo magnético que roda aqui ao redor dele é representado pela minha corrente no circuito elétrico. Essa parte aqui que tem as espiras e tem uma corrente sendo aplicada é representada por minha tensão. E o próprio material que circula esse fluxo magnético é a minha resistência. Então a resistência que circula aqui, a resistência que está aqui é o material que está circulando o fluxo magnético. Se houvesse um entreferro aqui, eu teria duas resistências. O do próprio material do entreferro e uma outra resistência que está me representando o vácuo, ou seja, o nada, né? A gente pode dizer assim. Aqui tem algumas fórmulas em relação a essa matéria. Aí, mais uma vez falando, se você quer que a gente vá a fundo nessa matéria, a gente vai estar usando a maioria dessas fórmulas. Se você quiser que eu vá a fundo, é só estar pedindo só nos comentários que eu faço mais vídeos em relação ao assunto. E a gente não vai usar todas essas fórmulas, vamos usar apenas, acho que no máximo essas três aqui, nessa aula e na próxima aula. E agora vamos fazer um exemplo. É o fluxo magnético do núcleo. Eu tenho aqui o circuito magnético, né? E eu já desenhei já o circuito elétrico para comparar com ele. Eu já sei já a minha relutância. A minha relutância do material é 350 vezes 10 a terceira. A corrente, que é essa daqui, é o I1, é de 10 amperes e o número de espiras é de 100. Então eu nem vou precisar dessa resistência aqui do circuito elétrico. Já tenho já a resistência já do circuito magnético, né? Que é a relutância. Aqui eu só mostro só como é feita a transformação. E aqui eu vou descobrir primeiro qual que é a minha tensão aqui, né? O que está simbolizando pela tensão, qual é o resultado disso daqui, que é pelo FEM, que é o FM em circuito magnético. Ele é representado por essa fórmula, no caso o número de espiras vezes I. O número de espiras são 100 espiras e I é 10, né? Que a gente viu no nosso exercício. 100 vezes 10 vai me dar 1000. Ou seja, descobri esse lado aqui, 1000. Automaticamente eu já tenho já a minha relutância, né? Que o exercício já me dá. Então, se a gente pensar grosso modo, a gente tem resistência. Se a gente pensar agora no circuito elétrico, a gente tem resistência e tensão. Para descobrir a corrente, lembra da regra lá do Rey, que a gente até usou lá na aula de circuito de corrente, se eu não me engano. Eu vou estar deixando até uma descrição aqui, né, um link aqui em cima aqui falando sobre esse vídeo. O que vai ser mesmo? Vai ser tensão sobre corrente, né? Então o resultado que a gente acabou de achar sobre resistência, desculpa, então o resultado que a gente acabou de achar sobre essa resistência. Então vai ser os 1000 que a gente acabou de achar dividido pela nossa relutância, que é 350 vezes 10 a terceira. Vai me dar um fluxo de corrente, que seria o fluxo de magnetismo, que seria a minha corrente, que é de 2,8 vezes 10 a menos 3. Aqui eu só esqueci só a unidade de medida, mas a unidade de medida é Weber, que é essa unidade aqui, ó. Weber.
Certo, pessoal, então esse vídeo é só isso mesmo, um exercício bem simples, bem básico. E no caso esse vídeo aqui é mais um apoio mesmo para poder fazer aquele exercício. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos e até a próxima.